Queira ou não, o nome da partida foi o Pikachu, né? Fez 2 gols, deu uma assistência. Então ele entra mais uma vez aí como um jogador fundamental, né? Os gols do Pikachu foi muito determinante durante toda a temporada de 2021 e novamente esse ano ter um jogador como ele que em um determinado momento ele pode sempre te dar gols, né? Ele é o artilheiro da equipe na temporada, 9 gols. E além de tudo, consegue dar passes, né? Não é um jogador excepcional na ideia de um jogador completo, porque ele tem também as suas fragilidades. Defensivamente, ele não é tão bom. Mas quando você olha assim, em termos de. Você quer, por exemplo, se o Pikachu não fosse do Fortaleza e você soubesse que o Pikachu estivesse fazendo o que faz hoje no Fortaleza em outro clube, o torcedor do Fortaleza, tipo, eu quero na hora esse cara, porque esse cara faz gol a qualquer momento, entendeu? Então o Pikachu, ele tá entrando naquele rol de jogadores relevantes nesse período Vojvoda. Eu acho que o Pikachu ele representa muito, ele é um dos grandes nomes que o Fortaleza construiu dessa campanha de Série A, né, da quarta colocação, da campanha da própria Copa do Brasil, como ele fazendo o gol da classificação diante do Ipiranga, não foi contra o Ipiranga, né, Luca, aquele jogo? De falta, Aquela classificação que ele foi muito importante, mas ao mesmo tempo ele é o cara que ainda fica a desejar, né, como por exemplo, perder a penalidade contra o Inter na semana passada, perdeu contra o Grêmio no ano passado, mas no geral, não tenho dúvida que o Pikachu é o principal nome da partida, né? E desse Fortaleza também aí, desse campeonato cearense. Outro nome que eu vou também elogiar é um cara que eu gosto muito, assim, de uma maneira geral, e eu acho que esses 2 jogos em casa que ele fez como titular, para mim, garantiu de novo a titularidade para ele, que era o Lucas Crispim. É um jogador de muita qualidade, assim, tem muito recurso, ele dá para o Fortaleza muito mais qualidade de criação. O que a gente falava, eu e o Luca, né, sobre essa questão do meio de campo, o meio de campo está com dificuldade de criar. Mas isso também parte dos próprios alas, né? O Pikachu praticamente ele não é um jogador tão criativo para realmente fazer jogadas de ataque. Passe, ultrapassagem. Opa, trovão aqui, hein? É aqui também, cara. Amigo. Por isso que eu olhei para fora, eu fiquei assim, porra. Deu um raio aqui e depois apareceu o trovão. E aí, nesse aspecto, um jogador da qualidade do Crispim ajuda demais. Cara, tem hora que o Crispim tá lá na linha dos zagueiros para construir jogo, entendeu? Então você tem um jogador que consegue construir jogo, dar passe, cobrar falta e tantas outras coisas em campo, cara, eu não tenho dúvida que ele é a melhor opção, mesmo fazendo aqui a ponderação de que o Capixaba não estava jogando mal. Só que o Crispim te oferece muito mais qualidade. É qualidade que o Fortaleza está precisando. Nesse momento que o Fortaleza precisa vencer o Alianza Lima e precisa trazer um bom resultado contra o Corinthians, que eu estou até considerando um empate bom resultado lá, jogando no próximo final de semana. É importante você ter um jogador da qualidade do Crispim, para qualquer situação que possa aparecer, de um passe, de uma bola parada. Então, o Crispim, para mim, entra também nesse pódio positivo. E o terceiro, eu vou ficar... Cara... eu vou ficar com a partida do Hércules. Eu acho que o Hércules ele amadureceu muito e pode até ser titular. Acho que a partir de agora ele pode talvez estar ganhando essa titularidade. Aí eu não sei como o Vojvoda vai fazer. Se ele vai manter Hércules juntamente com o Felipe, se o Zé Wellison volta a ser titular e aí vai sacar ou Felipe ou Hércules. Mas o que o Hércules apresentou nessas 2 finais foi realmente uma qualidade de jogador que muita gente esperava. Ainda comete seus erros, mas ele tem um entendimento, e aí olha o absurdo que eu vou falar. Ele lembra, não sei se o Luca concorda, algumas coisas do Ederson. Ele lembra algumas coisas do Ederson. Ele é o cara que chega mais à frente, é o cara que tenta o chute de fora da área, é o jogador que tenta sempre abrir as bolas pelos lados. Então ele sempre pega a bola centralizada, abre na direita ou abre na esquerda. Então ele tem ali uma leve semelhança. Não é igual, obviamente não é igual, mas ele tem uma certa semelhança com o que o Ederson fazia. Claro, o Ederson fazia muito melhor, até porque era um jogador muito mais pronto, mas o Hércules é um jogador que, para essa temporada, o Fortaleza estava precisando um outro jogador melhorar, né? Com a chegada agora do Felipe, jogando mais vezes, com o Zé Wellison, que joga muito bem, e agora, com esse crescimento do Hércules, o Fortaleza já passa a encorpar mais como time, então, por isso, o Hércules vai nessa minha terceira colocação.
Pode seguir, Luca. Beleza. Eu vou mudar um pouquinho, até porque eu não gostei do Crispim no jogo. Não gostei mesmo do Crispim no jogo. Porque, inclusive, achei que o Fortaleza atacou muito, achei ele bem omisso, apesar do lance do terceiro gol, né? Foi um belo passe. Achei ele bem omisso em muitos momentos da partida, mas entre ele e o Capixaba não. E aqui, olhando aqui, que o Capixaba entrou bem nos jogos que jogou, mas é aquela questão, não dá para ter o Capixaba e o Crispim, é muita verticalidade e pouca criação. E o Fortaleza não estava sabendo lidar com isso. Ficava um time muito vertical com os dois. Então, era um time que puxava muito pelas pontas sem criatividade. Mas eu concordo com o Minhoca nesse sentido do Crispim, apesar que eu acho que ele e o Tite juntos não dá. Não dá mesmo. Mas o meu pódio vai começar com o Pikachu, não dá para ser diferente. 2 gols, 1 assistência, chances criadas, gols perdidos, jogadas de perigo. O Pikachu foi o nome do jogo. Ele deu um choque no trovão no Caucaia que deixou eles atordoados completamente. Primeiro lugar, indiscutível. Em segundo lugar, vou chover no molhado. Eu sei que a torcida do Fortaleza nem sempre entende a necessidade dele no campo, porque os números não refletem. Eu posso falar. Felipe. Oi. Não. Não? Lucas Lima. Tá. Lima. Eu acho que os números não refletem o que ele vem desempenhando dentro de campo. E é muito diferente hoje o Fortaleza procurando criar no jogo e o Lucas Lima dando opção, abrindo na direita, abrindo na esquerda, vindo para trás, jogando atrás do volante, rodando a bola para o time criar a opção de passe. E no jogo de sexta-feira o Fortaleza tendo essa dificuldade e o Matheus Vargas se enfiando dentro da área para balão. É muita diferença de jogador. Eu sei que os números não traduzem, porque são 34 partidas, 1 gol e 1 assistência, mas se a gente for olhar para a assistência, hoje de novo, o jogo foi decidido na jogada dele. E olha que ele criou várias outras oportunidades de gol. Ele cria mesmo, ele cria situações. Então, ele talvez não seja o homem do último passe, até porque o time do Fortaleza não joga para que o Lucas Lima seja o homem do último passe, porque o Fortaleza joga muito buscando as alas, mas ele é o homem do penúltimo, ele é o homem que cria a situação, né, que gera o lance para o Moisés, para o Crispim, para o Pikachu, para o Romero, esse sim darem o último passe antes da finalização. Então ele é um jogador que muitas vezes não é tão compreendido. E eu espero muito que ele melhore esse rendimento dele em jogos que ele é mais necessário. Que ele não foi bem contra o River, ele não foi muito bem contra o Colo-Colo, não foi bem contra o Inter também, quando teve chance. Então, nesse tipo de jogo, ele tem que ser. Ele tem que aparecer mais, ele tem que se doar mais. Contra o River, ele fez justamente o que eu critiquei o Matheus Vargas na sexta-feira. Né? Ele se escondeu muito da partida. Então, em jogos hoje, no final, que ele apareceu muito para o jogo, ele tem que continuar sendo assim. Ele tem que ser assim contra o Corinthians, tem que ser assim contra o Alianza Lima, como ele foi hoje. Buscando, criando oportunidades, criando situações de jogo. Inclusive, quando eu falei, né, dessa mudança de estilo de jogo do Lucas Lima, né, uma das pessoas que elogiou, né, essa visão foi o Nahuel Martínez, né, auxiliado. Então, realmente, eu acho que é o Vojvoda que busca isso mesmo. Que esse é o jogador de rodar a bola, né? Muita gente, por exemplo, critica o que o Zinho era, né? A enceradeira do time, mas alguém precisa encerar essa bola para essa bola chegar lisinha lá na frente. Então, ele fica no segundo lugar. Em terceiro lugar, eu vou colocar também o Hércules. Por tudo, né? É uma final, 30 mil pessoas, jogo difícil. O Pikachu ainda tá jogando, ó. Vocês estão ouvindo? Trovão, o Pikachu ainda tá jogando. O Hércules no final, o cara de 20 anos, jogou muito bem, concordo com o Minhoca. E tem 2 coisas que diferenciam muito para mim o Hércules e o Ederson ainda, Minhoca. Primeiro, a idade, né? 2 anos, quando você tá nos 20 e poucos, né? O Hércules tem 20, o Ederson tinha 22 quando chegou no Fortaleza. 2 anos faz uma diferença enorme para um jogador de futebol. E o físico. Eu acho que é por isso que o Ederson é muito maior, né, fisicamente, do que o Hércules. E eu acho que o trabalho do Vojvoda é justamente esse hoje com o Hércules, né? Criar um outro jogador desse tipo. Se eu não consigo trazer,
Se não conseguir trazer, pô, beleza, eu vou tentar criar esse jogador aqui com o que eu tenho. E em muitos momentos ele consegue. Então o Hércules ele tem que se soltar um pouco mais, ele tem que tentar mais. Ele teve muito nervoso nos jogos da Libertadores, muito ansioso, errou bastante. Mas é um jogador que ainda pode dar muito pro Fortaleza. Hoje ele tem que se soltar mais, tem que arriscar mais, tem que fazer mais como o Felipe, que eu gosto tanto de elogiar, que também o torcedor do Fortaleza tem uma reima com o Felipe, até às vezes boba, que para mim é um dos grandes ídolos desse tempo moderno do Fortaleza. Mas o Hércules, nesse momento, fica no meu pódio, jogou muita bola, criou muita oportunidade também. Inclusive, a primeira grande chance do jogo foi uma bola dele, linda bola, um lançamento que vem de lá de trás. Ele fica em terceiro lugar. Pois bem, meus caros, vocês, assim, pelo que a gente viu, falar em sem sustos, enfim, não me parece ser o tipo de jogo. Mas tem negativo, viu? Então, tem que chamar a atenção de um jogador. Então puxa a orelha desse cabo aí. Moisés. Então é duas orelhas puxadas. É Moisés. Moisés é um jogador que Quando o Moisés veio, eu falei que ele não era o substituto do David. E ele não é. E aí, justamente nesses 2 pontos que o Fortaleza... O Fortaleza, ano passado, ele fez muito sucesso, que ele tinha 3 jogadores de físico que puxavam, né, que davam a intensidade necessária. Um continuou no elenco, que é o Pikachu. Os outros 2, o Fortaleza não conseguiu manter e nem repôs a altura. Um era o Ederson, que agora o Fortaleza vai tentar criar esse jogador com o Hércules, mas será necessária paciência, não é a mesma coisa, vai levar tempo, demandar erros e tudo mais. Talvez nem para essa temporada ainda seja ele, talvez nunca chegue a ser para o Fortaleza esse jogador, né? A gente não sabe o dia de amanhã. E o outro era o David. Quando o Moisés veio, eu falei, olha, o Moisés é muito bom, mas o Moisés não tem a mesma característica do David. E isso ficou muito, muito claro, especialmente em partidas mais físicas. E o Moisés hoje, apesar de não ser um jogo muito físico, a gente vê a diferença. É um bom jogador, mas é um jogador que ainda, em algumas partidas, sente o jogo, toma decisões erradas. A gente vê, por exemplo, que ele vem da várzea. São os erros táticos, é a tomada de decisão ruim. Ele é um bom jogador. A gente vê as coisas boas da várzea, que é o partir para cima, que é o drible, que é a velocidade, que muitas vezes as bases do Brasil reprimem isso, né? Boa parte das bases do Brasil reprimem isso, mas a gente vê as coisas ruins também. Então, hoje, novamente, ele não fez uma boa partida. E ele já vem sendo irregular. Eu acho que a última boa partida, realmente boa partida do Moisés foi contra o River. Que também, o River a gente não vai falar, foi um bom jogo. Mas é um jogador que, nos últimos jogos, vem devendo mais, né? Um jogador que vem mostrando mais regularidade, talvez pela grande minutagem, talvez pelo físico dele, até por não ter tido uma base, não ter tido um preparo físico, que aí é a diferença de um cara que fez base, um cara que não fez, um cara que fez base tem sido trabalhado fisicamente desde os 13, 14 anos. Então ele consegue aguentar uma rotina de Série A muito maior. E agora, acho que agora que o torcedor do Fortaleza está vendo que o Moisés não é o substituto do David. Talvez a própria diretoria do Fortaleza esteja vendo isso. Ele é um bom jogador, hoje, indiscutivelmente, é titular, é a grata surpresa da temporada, mas hoje foi mal mesmo, apesar da jogada do segundo gol, ele foi muito mal no jogo, errou praticamente tudo que tentou, e é um jogador que tem potencial, mas é muito injusto colocar ele na situação que foi colocada. Ele não é o substituto natural do David, ele não tem as mesmas características, e se o Fortaleza quiser jogar com a intensidade de 2021, não vai ser com ele. Para mim, o Moisés também vai como o pior da partida, mas é porque eu acho que tem um detalhe a mais aí dessa questão dos atacantes. O David também do ano passado, não é que também ele era totalmente... O David teve muitos momentos no Fortaleza que foi muito criticado também, né? Perdia gols inacreditáveis. Foi no ano passado, Luca, que ele perdeu um gol, que a bola volta para ele, o goleiro tá no chão e o David chutou para fora. Foi uma coisa inacreditável. Foi 2020. Mas eu acho que tem duas questões aí na questão do ataque do Fortaleza. Eu vou falar do ataque de uma maneira geral, mas vou começar pelo Moisés. O Moisés, sempre quando pega a bola na esquerda, você não sabe para onde
para que lado ele vai fazer a jogada. Se ele vai fazer por dentro ou se ele vai fazer por fora. Isso é muito bom. Um jogador que te dá várias possibilidades de criar uma jogada, seja, né, pegando ali a linha de fundo ou até mesmo cortando por dentro. O que é que o Vojvoda, juntamente com o jogador, né, no caso Moisés, precisa acertar? O que é que eu quero fazer a partir de um determinado momento que eu faço essa jogada? Porque quando ele pega a bola e vai para a linha de fundo, ele precisa entender o que é que ele tem que fazer ao chegar na linha de fundo e não demorar como geralmente ele demora. Quando ele também pega a bola e faz a jogada por dentro, que é ele vai limpando para dentro, vai limpando, ele está perdendo também o tempo de escolher a jogada. Esse tipo de situação, contra o River Plate aconteceu, acho que contra o Internacional também aconteceu. Ele sempre pega a bola pela esquerda e geralmente essa jogada até que ele faz mais. Ele vai cortando para dentro, vai cortando, e aí ele perde o tempo de dar o passe e perde o tempo de finalizar. Então ele é muito bom nisso, mas ele não está sabendo a hora certa de fazer a tomada de decisão. E ele precisa acertar isso com o companheiro de ataque e até mais com os outros jogadores também. Por exemplo, no jogo passado ele fez uma inversão de bola para o Pikachu, logo na primeira entrada do Pikachu. O Pikachu entrou em campo, a primeira bola do Moisés foi para encontrar o Pikachu para ver se conseguia fazer o gol. Então, nesse aspecto geral, tá um pouco mais, precisa mais de entendimento do momento certo, da hora de fazer a jogada, porque o Fortaleza ele tem até chegado no ataque, mas está sempre cometendo uma falha no último passe, no momento de finalizar, ou quando finaliza a marcação já está muito em cima, que aí eu entro um pouco, que não vai entrar nesse pódio negativo, mas uma ressalva o Romero, por exemplo. O Romero teve horas do primeiro tempo, e isso já aconteceu outras vezes, que ele sai da área e ele quer fazer a jogada individual. Eu acho que é pouco inteligente da parte dele ele perceber que ele não consegue prevalecer independentemente, incluindo contra o próprio Caucaia, uma equipe, como disse o Luca, que nem divisão tem. Então, se o Romero tem essa dificuldade, tem que ser conversado com ele para ele não tentar fazer a jogada individual. Porque muitas vezes o Fortaleza tem um ataque sendo criado e aí essa individualidade do Romero, por exemplo, atrapalha algumas jogadas de ataque. Hoje, mais uma vez, isso aconteceu. Quando estava ali no 0-0, ele estava querendo fazer drible da vaca ali, querendo resolver sozinho. Ele tem que entender o quanto ele é letal como jogador. O quanto ele tem que ser um jogador de toque rápido, de não perder tempo. Se é para prender uma bola, que se prenda uma bola para cavar uma falta. Ou para ter a bola e soltar rapidamente para o seu companheiro para dar mais dinamismo. Então, nessa questão do ataque do Fortaleza, esses dois que podem estar se desenhando hoje como os titulares do Fortaleza, Moisés e Romero, que seria até minha dupla, né? Antes de se formar a dupla, eu sempre achei que Romero e Moisés seria a dupla ideal. Eles precisam entender o tempo certo para criar a jogada de ataque. Porque o que tem, eu acho que ficou nítido naquelas 4 derrotas que o Fortaleza teve, é que houve oportunidades para alguns desses jogadores e eles não entenderam a dinâmica do jogo, o que o jogo pedia. Um toque de bola mais rápido, uma tomada de decisão na hora que você chega ali, já na grande área, ou para dar o passe ou para finalizar e não ficar segurando demais a bola. Então, acho que hoje, Romero e Moisés, que para mim é a melhor dupla de ataque que o Fortaleza tem no elenco, deveria começar a entender o tempo certo de criar a jogada. Não é para ficar totalmente no improviso, entendeu? Não, deixa ali que o Romero vai tirar uma jogada, e principalmente com o Moisés, que é o jogador mais habilidoso, e não, deixa que o Moisés vai fazer uma ou duas jogadas, como, por exemplo, teve uma jogada no primeiro tempo, que ele recebeu uma bola livre, ele limpa a marcação, aí ele inventa de querer dar um outro corte e perde a possibilidade do chute. Então, isso custa caro. Para jogos de mais peso, custa caro. Então, enquanto antes o Fortaleza puder corrigir essa situação do ataque, da tomada de decisão, melhor eu vejo para o Fortaleza. É uma coisa interessante você falar isso, só para a gente finalizar, porque o Moisés ele vem jogando muito bem, mas eu noto que ele não vem entrosado com ninguém que ele joga. Teve um contra-ataque ainda no primeiro tempo, quando já estava 1-0, que o Romero ele recebe uma belíssima bola, ele passa do primeiro e tinha um espaço que o Moisés podia ter atacado, que ele ia entrar livre. Tinha todo o espaço do mundo. E o Romero olha uma, olha duas, olha três, e o Moisés não vai atacar o espaço. Enquanto a gente vê, o Romero está sozinho na jogada individual contra 2 jogadores do Caucaia na direita. Ou seja, ele não parece entender muitas vezes até a movimentação dos outros jogadores em campo. Então ele tem que melhorar muito, né, essa situação do entendimento
tático mesmo, como você falou aí, para não ser tudo sempre improviso. E um ponto também só para esse que é pontuar. Se eu fosse o Vojvoda, eu começava a estabelecer duplas de ataque para ver se consegue se acertar, entendeu? Então, se é Moisés e Romero, Kaiser com Robson, Kaiser com De Pietri, enfim, tem que começar a estabelecer algumas duplas para gerar um certo entendimento, entendeu? Porque se o Moisés está ali jogando com o Kaiser, tudo bem, é diferente. Mas eu acho que precisa começar a acertar uma dupla, entendeu? Que hoje não está totalmente acertada. A gente vê um potencial como dupla, Romero e Moisés, mas eu acho que quanto mais jogos eles tiverem, talvez esse entrosamento e a chamada tomada de decisão seja melhor apurada.